Paz do Senhor Jesus a todos. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, soldado de Cristo. Você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, né? Pelo que a gente observa, um dos maiores motivos que levam uma pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor é o homem, né? Porque Deus, ele jamais vai nos dar um motivo para se afastar dele. Deus jamais vai dar um motivo para a gente estar longe dele, sendo que o Senhor Deus falou que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se hoje você está fraco, se hoje você está triste, se hoje você se desviou, tem um motivo. E o motivo nunca vai ser Deus. Apesar que muitas vezes tem pessoas que querem colocar a culpa no Senhor, né? Mas tem um dos motivos, eu quero estudar com você aqui hoje na palavra do Senhor, a gente vai entender um dos motivos que não chateia somente aquele que é cristão, mas qualquer um, né, que tenha sentimento, que tenha coração, que é o desprezo. O desprezo, ele é algo que leva uma pessoa à depressão. O desprezo pode levar uma pessoa a até cometer um suicídio, né, porque nós não fomos feitos para ser desprezados. Como eu disse no começo, Deus jamais vai te desprezar e jamais vai me desprezar. O desprezo que eu quero falar nesse dia com você é o desprezo do homem ou da mulher, né? O desprezo da família, o desprezo daquela pessoa que você se identifica de alguma maneira e te desprezou. Isso machucou seu coração e muitas vezes te levou até se afastar do Senhor, né? Esse foi um dos motivos. A palavra de Deus, ela diz aqui em 2 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, 15 e 16, está escrito assim: Davi dançava diante do Senhor com todas as suas forças, cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel traziam a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul e esposa de Davi, olhou de uma janela e viu ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e no seu coração ela o desprezou. Se você continuar lendo, você vai ver que até quando ele entrou em casa, quando ele entrou na casa real, ela começou a falar para ele, falou: não é esse o rei de Israel? Não é esse o rei que Deus escolheu? Como que ele fica dançando no meio das servas, né? E se a gente observar o rei Davi ele era um homem que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Era um homem que tinha simplicidade, mas um homem também que conhecia a palavra de Deus e sabia que passo ele poderia dar ou não. Isso não quer dizer que ele estava livre de erros. Como a gente sabe, Davi errou, Davi pecou, mas mesmo assim, ele era um homem que o maior valor para ele que existia era a palavra do Senhor e a presença de Deus. E a Bíblia diz que Davi ele foi buscar a arca do Senhor junto com os levitas e estava trazendo para a cidade de Davi. E ao entrar, ele adorando a Deus, exaltando a Deus perante a arca, porque a arca ela simbolizava a presença do Senhor. Ele sentiu a presença de Deus de tal maneira, ele se alegrou tanto no espírito, que ele começava a dançar e saltar com todas as suas forças. Em alguma outra parte que também fala dessa parte onde ele entrava com a Arca da Aliança, diz que ele tocava também. Então Davi, ele dançava, dava lugar ao Senhor, jubilava e tocava trombeta, né, com os levitas e com todo o povo. E Davi não quis contar a história. Davi entrou no meio do povão, Davi começou a dançar, começou a glorificar a Deus. Só que a sua esposa, Mical, estava olhando aquilo da janela, aquela cena, e não entendia nada do que era espiritual, não entendia nada do que é ser um verdadeiro adorador, e desprezou Davi em seu coração. E esse desprezo que ela sentiu no coração, depois ela jogou tudo na cara de Davi quando ele entrou dentro de casa. Muitas vezes você vai para a casa do Senhor e adora a Deus com o seu jeito, muitas vezes um jeito peculiar que só você tem, exalta ao Senhor e alguém te despreza. Alguém te desprezou. Até quando você chega na sua casa, você recebe o desprezo do seu esposo, ou da esposa, ou do seu familiar, que não entende o que é isso, não entende a essência de um adorador. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, se isso te levou a se entristecer, se isso te levou a se afastar dos caminhos do Senhor, se isso tem tirado a sua força de buscar a Deus e minou a sua fé, eu quero te dizer para você que para você voltar a adorar o Senhor, sem se importar com o que o homem diz, sem se importar com o que o mundo diz, porque uma vez você sendo um adorador, você é inimigo do mundo.
E você sendo inimigo do mundo, aquelas pessoas que são do mundo, que o mundo não entende o que é do Senhor, elas se tornam sua inimiga. Não por elas serem maus, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, ou seja, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é no âmbito espiritual. Então, você se entristeceu, você se chateou por ser desprezado por alguém que você ama tanto, assim como Davi foi desprezado pela esposa, mas mesmo assim, você tem que continuar adorando ao Senhor. Tem mais uma palavra do Senhor que diz aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem ou elas se entendem espiritualmente. Talvez você foi chamado até de louco, de louca. Falaram, agora você só pensa em ficar dentro da igreja, você só pensa em falar o que o pastor falou, do que o irmão falou, do que a palavra de Deus diz. Te chamaram de garoto Bíblia, garota Bíblia, e você se entristeceu por ter sido desprezado. Mas eu quero dizer para você que você não é louco coisa nenhuma. Sim, você é louco para esse mundão. Porque as coisas de Deus são loucura para aqueles que não entendem, que se discernem espiritualmente. Você encontrou o caminho verdadeiro. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você agora faz parte da verdade, você faz parte da luz. Continue adorando o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, porque jamais o Senhor vai te desprezar. Continue em nome de Jesus. Se você for ver a continuação da história de Davi, você vê que Mical, ela ficou a vida dela inteira estéril, não pôde dar filhos. Ou seja, aquela pessoa que não entende a obra de Deus, não entende a vontade de Deus e ainda critica, ela é infrutífera. Procure uma pessoa talvez que você conheça que só critica, só critica, só critica. Muitas vezes até crente, mas está dentro da igreja, se diz crente, mas não entende o que Deus tem para fazer na sua vida, não entende o jeito que Deus te usa. Mas se você for olhar para essa pessoa, ela é infrutífera. Jesus mesmo ele disse, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Se essa pessoa é infrutífera, ela não é árvore do Senhor. Ela é necessário que ela venha nascer de novo. Então eu quero te encorajar com esse vídeo a você continuar adorando a Deus do jeito que você é, do jeito que você sabe, continuar fazendo a obra de Deus, porque tem muitas pessoas que precisam de você. Tem muitas pessoas que precisam de alguém que tenha coragem, assim como você tem coragem. Porque você vê que essa pessoa que te critica, ela não tem coragem de fazer a obra de Deus. Ela só serve para criticar. Mas a partir do momento que ela entender que não é loucura, mas na verdade é a verdadeira sabedoria adorar o Senhor, buscar a Deus, ela vai te entender e vai te pedir perdão. Ore por essa pessoa em nome de Jesus. Se você está com o coração ferido por causa disso, Jesus sara o teu coração agora. Libere perdão e volte a adorar o Senhor de todo o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.